Boa tarde, 17 e pouquinho. Hoje é o nosso terceiro encontro aqui da imersão Passeio no Mestrado. Então, vou falar para vocês hoje sobre o que fazer para controlar a ansiedade nas etapas da seleção. Vão entrando aí que eu estou colocando aqui o título da live. Boa tarde, vão chegando aí. Van Chagas está aqui comigo todos os dias, a Andréia, Carolina Neiva. Tudo de Anato. Beleza? Carol, hashtag Mestre MPM. Gente, primeira coisa, pedir desculpa porque ontem a live caiu, do nada. O Instagram travou aqui e simplesmente me derrubou. Eu não consegui salvar a live, ela não ficou compartilhada. Eu fiquei tão chateado quanto vocês que pediram para deixar a live compartilhada, tá bom? Prometo que hoje isso não vai acontecer. Carlos está aí, hashtag Mestre MPM. Então, todas as vezes que você lê uma hashtag Mestre MPM, saiba que é algum aluno meu do método Passeio do Mestrado, beleza? Hoje a gente vai falar sobre isso, sobre essa ansiedade nas etapas da seleção e principalmente sobre como você controlar essa ansiedade, beleza? Antes de mais nada, a Alejandra está aí, antes de mais nada, falar para você o seguinte, essa imersão ela vai acontecer durante 4 semanas, a gente está na nossa terceira aula apenas, são 20 aulas ao longo dessas 4 semanas. E aí, o que eu vou pedir para vocês que estão aqui acompanhando a imersão é sempre compartilhar com os amigos de vocês. Eu tenho certeza que vocês conhecem outras pessoas que também querem ser aprovados em seleções de mestrado, então aproveita e sempre compartilha. Aqui tem um aviãozinho, você clica e compartilha aí para os seus amigos, para as pessoas da sua família que você sabe que podem precisar desse conteúdo, beleza? Maria Lidioneta também está todo dia aqui comigo. Sejam bem-vindos. Hoje a gente começou mais cedo, por quê? Porque às 18 horas, que é o horário normal das lives da imersão, hoje às 18 horas eu vou estar em um congresso online ministrando um curso de projeto de pesquisa, tá ok? Então, é possível até que você também que esteja aqui comigo esteja inscrito aí nesse congresso. Então, a gente começa um pouco mais cedo, às 17, vai também encerrar um pouco mais cedo, porque às 18 eu já entro lá ao vivo para ministrar esse curso no congresso da Universidade Estadual do Ceará. Mas vamos lá, como hoje o tempo é corrido, vamos direto ao ponto. Como que eu vou controlar a ansiedade nas etapas da seleção? Primeira coisa que você precisa pensar é o seguinte, por que eu sinto ansiedade? E outra coisa é pensar que essa ansiedade ela vai acontecer. Porque é natural você se sentir ansioso, né? E, de certo modo, você ficar até apreensivo. Nossa, será que eu vou passar na primeira fase? Eu não sei qual é a fase as fases da sua seleção. Cada pessoa aqui tem uma seleção. Muito provavelmente, vocês aqui não são concorrentes entre vocês. Cada um vai fazer a sua seleção, né? E aí, cada seleção, cada mestrado tem as suas fases. Em algumas seleções, a primeira fase é a prova escrita, em algumas seleções, a primeira fase é projeto. Enfim, eu não sei qual é a sua primeira fase. Mas a gente acaba sentindo um pouco de ansiedade ou ansiedade maior quando a gente precisa passar pela primeira etapa. Tá? Eu lembro bem que a minha primeira etapa na seleção de mestrado que eu fiz era a prova escrita. Então, o que acontece? Eu tinha que passar na prova escrita. Se eu não passasse na prova escrita, eu não iria, por exemplo, ter a oportunidade de seguir nas próximas etapas. Porque você sabe, nos processos seletivos, a gente tem, por exemplo, etapas que são eliminatórias e etapas que são classificatórias, né?
O que você tem que olhar aí no seu edital é quais são as etapas eliminatórias, quais são as etapas que são classificatórias. E nessas etapas que são eliminatórias, vão fazer você sair realmente aí do páreo, a gente acaba tendo um pouco mais de ansiedade. E dependendo do nível dessa ansiedade, isso pode atrapalhar a gente, né? De certo modo, a ansiedade vai impulsionar a gente, porque a gente vai, por exemplo, focar muitas vezes naquilo. Só que se ela for exagerada, né, ela vai, ao invés de nos ajudar, vai sim nos atrapalhar. Então você tem que ter muito cuidado com isso. E foi por conta disso, porque eu sei que ou você já passou, se você já concorreu a uma seleção e você foi reprovado, ou você vai passar se você já tiver inscrito ou for se inscrever numa seleção daqui a alguns dias. Porque é natural a gente sentir. E, de certo modo, isso pode atrapalhar a gente. Aí eu pensei, vou falar sobre isso na imersão. Como que as pessoas podem pensar, por exemplo, em controlar essa ansiedade e fazer com que essa ansiedade ela ajude e não ela atrapalhe, ok? Bom, vão entrando aí, Claudiano tá aí, Pedro. E aí, Pedro, tudo bem? Pedro está aqui, meu colega lá de grupo de pesquisa. A Anne é de Maceió, Alagoas. Então, tem gente aqui do Brasil inteiro. Roberto Feitosa, Robério, né? Então, qual é o segredo disso? Eu já vou te dizer o que é o segredo disso. O segredo para que você controle essa tua ansiedade e ela não venha te atrapalhar é você ter organização. É você se organizar para a seleção, tá? Quem está me acompanhando desde a primeira live da imersão já ouviu falar da minha história, como foi que eu fiz a minha primeira seleção, por que eu reprovei, enfim, né? Já me viu falar um pouco da minha história e lembra que eu falei que tinha pontos positivos e negativos quando eu tentei a primeira vez e eu fui reprovado. E um dos pontos negativos que me fez reprovar na primeira seleção de mestrado foi isso. A ansiedade lá em cima, no entanto, eu não tinha pensado num fator extremamente importante, que era a organização. A organização do que eu tinha que estudar, a organização das etapas. Tipo, simplesmente, na primeira vez que eu tentei a seleção de mestrado, eu queria muito passar. Me inscrevi, só que nesse período eu estava fazendo 1001 coisa na minha vida. Eu não tinha tempo só para estudar. Estava fazendo outras coisas. E é exatamente por conta disso, de eu não ter colocado em primeiro lugar como prioridade a minha preparação e por conta disso eu não ter me organizado para a seleção, isso foi um ponto negativo que fez, por exemplo, que eu reprovasse a primeira vez que eu tentei a seleção de mestrado. Então, uma coisa que vai ser importante para que você controle a tua ansiedade e que você consiga, a cada etapa da seleção, consiga ter o êxito, né, em cada uma dessas etapas, é você pensar na tua organização, na organização da tua preparação, ok? Na organização da tua preparação. Isso é um ponto importante. Eu falei para vocês, né? Participem da imersão, sempre com um caderninho, anotando as coisas, porque aí, se você não anotar, você vai se perder. Então, se você está com o seu caderninho aí, anote. Organização, e eu vou já te dizer como que você faz isso, beleza? Bom, Cris acabou de entrar, #MestroMPM. A Celiane, deixa as lives salvas, prof. Então, Celiane, elas estão ficando salvas, o problema aconteceu ontem, né? A gente não prevê aí as falhas tecnológicas e ontem deu problema, não consegui salvar, mas as lives vão ficar salvas aqui no GTV. No entanto, se você puder, esteja presente aqui no ao vivo para tirar suas perguntas, tá? Nada melhor do que estar aqui junto comigo. Professora Dani entrou. Dani, entrei atrasado também, atrasei acho que uns 5, 6 minutos. Roberto Feitosa. Professor, estou aguardando seu minicurso no evento Crateus Consciência, às 6 horas, tá? Eu estou entrando hoje mais cedo, porque às 6 tem um minicurso lá. Então, você só vai me ver, me ver em outra tela. Ao invés de ser a tela do celular, vai ser a tela do computador, tá? Rosana está aí, Paulo.
Então, organização é extremamente importante. Como que você vai se organizar para isso? A Pri tá aí, a Priscila, hashtag MestreMPM, já passou aqui pela Priscila, a Cris, a Carolina Neiva, os meus alunos do método Passeio no Mestrado, eles não me deixam mentir. Uma das coisas que eu sempre falo para eles é o seguinte, gente, organização e checklist. Tenham o checklist de vocês. Olhem e analisem o edital com cuidado. Entendam cada uma das etapas. Então, para você se organizar, lembre que você tem que anotar as coisas, né? Falei, pega o caderninho e anota, senão você vai esquecer. A live vai passar e você vai esquecer o que eu falei. Então, ter listas, ter caneta e papel na mão, anotar como que é o processo seletivo. Professor, tá no edital. E aí, se eu precisar, eu vou lá no edital. Ótimo, beleza, tá no edital. Só que não existe nada melhor do que você fazer o seu resumo do edital. Você construir os seus checklists. O checklist das etapas. Quais são as etapas que são classificatórias? Quais são as etapas que são eliminatórias? Como que eu vou me preparar para cada uma dessas etapas? Por exemplo, qual a primeira etapa? Ela é eliminatória? Beleza, ela é eliminatória. É prova escrita? É prova escrita. O que eu tenho que estudar? Quais são as referências? Bom, quantas referências eu tenho? E aí você coloca isso tudo num papelzinho. Eu preciso estudar 20 referências que estavam em edital para eu poder fazer a prova escrita de conhecimento, né? A prova de conhecimentos específicos. E aí, como é que você vai dar conta disso se você não tiver organização? Se você não tiver essa organização, vai chegar a data da prova, como, por exemplo, chegou a data da minha prova, lá a primeira vez que eu fiz, eu não fui aprovado, e eu tinha ainda muita coisa para dar conta de ler, de resumir, de entender. Então, o que fez eu reprovar, né, eu não ser aprovado, aí na primeira vez que eu tentei, foi isso. Eu não me organizei da forma que eu precisava, né, me organizar, que eu deveria me organizar. E aí, quando chegou nas etapas do processo, estava uma confusão na minha vida, uma confusão ainda de coisas que eu precisava dar conta. Eu precisava terminar de escrever o projeto, que na minha seleção tinha projeto. O projeto eu tinha que entregar onde? Eu tinha que entregar na inscrição. Então, eu tinha que entregar o projeto na inscrição e logo ali da inscrição, tipo 15 ou 20 dias depois, já era a primeira etapa, eliminatória prova escrita. Então, você imagina, se eu não dei conta de fazer um projeto que eu imaginei que tivesse bem feito e tudo mais, legalzinho, eu fiz ali nas pressas. Imagine o material que eu precisava dar conta de ler para poder fazer a prova escrita. Então, assim, foi uma confusão. E aí, o que acontece? Chegou véspera da prova. A prova era amanhã, a prova escrita era amanhã. Eu lembro como se fosse hoje, que foi num sábado ou foi num domingo. Foi um desses 2 dias, a prova escrita pela manhã. E aí, a prova era amanhã e eu aqui desesperado, porque eu não tinha lido um dos livros, vou até lembrar o nome do livro, se chama Saber Ambiental. Se alguém aqui for do Piauí e já concorreu ao mestrado em desenvolvimento do meio ambiente, sabe que, pelo menos na minha época, era um livro de leitura obrigatória. Saber Ambiental, deixa eu lembrar o nome do autor. E vou lembrar depois. E aí, se alguém souber, digita aqui para mim que tem um tempo que eu li esse livro. E aí, eu precisava ler esse livro e eu não tinha lido esse livro ainda. E aí, o que acontece? Você vai lá, feito um doido. Passa uma página, aí depois você simplesmente abre numa página qualquer, lê alguma coisa, para você tentar ter uma noção do que aquela referência está falando, só que a compreensão daquilo você não tem. Então, o que acontece? Desespero. O que acontece? Aumenta a ansiedade. Então, essa ansiedade, esse desespero de no outro dia eu ter que fazer uma prova e eu não ter lido uma referência que era extremamente importante para eu poder fazer essa prova, que era esse livro chamado Saber Ambiental, lembrei, Henrique Leff. O nome do autor se chama Henrique Leff. É uma referência, né, na área ambiental. E aí eu não tinha lido esse livro do Leff, que se chama Saber Ambiental, e aí eu estava desesperado. Por quê? Porque aí eu já fui para a prova como? Com medo. Com medo de quê? De que uma das questões da prova fosse exatamente algo relacionado
ao livro do Leff. E adivinhe qual era uma das questões da prova? Uma das questões da prova era exatamente sobre o tal do livro Saber Ambiental, do Henrique Leff. E aí, o que acontece? José Neto se lascou completamente. Por quê? Porque eu não tinha lido a referência maior, e eu não tinha lido a referência maior porque eu não tinha me organizado. Porque eu não tinha feito isso que eu estou dizendo para vocês agora, que é sentar, tirar um tempo da sua vida, sentar e se organizar, fazer os seus resumos das etapas do seu processo seletivo, saber exatamente qual cada passo que você precisa dar em cada momento para que você consiga, a cada etapa, concluir essas etapas com êxito, né? Para que, por exemplo, eu até planejei aqui, eu fiz um cronograma e eu planejei que em 15 dias eu vou estudar para a prova de proficiência, porque eu fiz a inscrição da proficiência online da UFERSA, que vai ser daqui a tantos dias. Me programei para estudar. E aí, depois desses 15 dias, vai ser dentro do meu cronograma o período que eu vou estudar para a prova de conhecimento específico do mestrado. Aí, o que acontece? Chegou lá próximo da etapa da prova de proficiência, chegou perto da etapa da prova de prova escrita e você não deu conta de estudar tudo. Por quê? Porque você não se organizou, isso não estava claro para você. E aí, uma hora você estava sentado escrevendo o projeto, rascunhando o projeto, outra hora você estava montando o slide, ou seja, por falta de organização, de cumprimento de um cronograma que você precisa fazer, você acabou se atrapalhando aí nas pernas, se enrolando e não conseguindo dar conta de estudar para aquela etapa que estava no teu protocolo, no teu cronograma, que era a prova de proficiência. A próxima etapa que era a prova escrita. Então, você precisa fazer isso, se preparar, montar seu cronograma, montar as suas metas e, a cada etapa, cumprir essas etapas com êxito. E não passar para uma próxima etapa sem ter cumprido 100% com a etapa anterior. Isso é extremamente importante. Então, como é que você vai controlar essa ansiedade? Tendo cronograma, montando seus checklists, fazendo o resumo das etapas e cumprindo cada uma dessas etapas como deve ser cumprida. Tá ok? Vamos lá. A Célia que perdeu ontem, mas quem sabe eu faço uma outra live, né, resumindo o que foi feito e foi falado ontem. Deixa eu ver o que vocês estão colocando. A profa Daniela colocou assim. Profa Dani Almeida. É bom apresentar para alguém da família também, né, professor? Fiz isso. Sabe por que é bom você fazer isso, né, Dani? Porque o que acontece? A gente não vive só. Mesmo que você more só, você não vive só. A gente interage, ou com as pessoas da nossa casa, ou com os nossos familiares de um modo geral, com os nossos amigos, com as pessoas do nosso trabalho. E muitas vezes, para você cumprir essas etapas, o seu cronograma e tudo mais, você precisa da colaboração das pessoas com quem você convive. Então, se você, por exemplo, está numa casa, você convive com seus pais, com irmãos, com marido, com filho, as pessoas precisam também estar cientes de que você vai passar ou está passando por uma etapa muito importante, que é essa preparação, né? E aí a colaboração de todo mundo é extremamente importante para que você cumpra, né, o que você planejou e para que você cumprindo o que você planejou, a harmonia ela reine, né, dentro de casa. Porque é aquela coisa, quando a gente não consegue cumprir uma coisa que a gente planejou, e você começa, a ansiedade vem, bate o desespero, você fica logo estressado. Você fica estressado, você fica de mau humor, estressado de mau humor, você começa a discutir com as pessoas que estão na sua casa. E às vezes aquela pessoa que está com você na sua casa, ela nem sabe por que você está daquele jeito, né? Porque você não deixou claro para elas. Então isso que você colocou, Dani, é extremamente importante. Esse compartilhamento dos seus
checklists, tudo do cronograma, para que as coisas sejam, para que as pessoas colaborem com o cumprimento do cronograma também, né? Na minha casa eu estou estressada, minha mãe não sabe por que eu estou estressado. Mas aí eu não falo nada para ela não está ciente de que, por exemplo, naquele dia pela manhã é meu horário reservado para ler as referências para eu estudar para a prova escrita. Imagino que é. Aí minha mãe me chama para, por exemplo, eu lavar a louça, varrer a casa, passar uma roupa. E aí você fala, não, eu vou daqui a pouco, não sei o que e tudo mais. A sua mãe, ela não sabe que você reservou esse espaço de tempo para você estudar. Você não fez um acordo com ela não está ciente disso. Então, exatamente por ela não estar ciente disso, ela vai te chamar o tempo todo que você faça alguma coisa, você está dentro de casa. Então, esses acordos é extremamente importante. Aí você não falou, sua mãe te chama, você não vai lá, não faz a coisa, depois ela vem e briga com você briga com ela, o negócio estoura e aí já era, né? Caos total. Uma coisa que aconteceu de manhã vai repercutir pelo dia inteiro e você não deu conta de ler o que tinha planejado pela manhã. À tarde você ainda está estressado, o clima já não está mais legal. À noite você está cansado, vai dormir. Passou as 24 horas e aí? O que você fez na sua vida? Nada. Por conta disso, falta dos acordos, né? Então isso é extremamente importante. Gente, olha, a colaboração de vocês é extremamente importante, tá? Ajuda a treinar o tempo, responde alguma pergunta, exatamente. Mesmo que a pessoa não seja da área. Esse ponto também é extremamente importante. Eu acho que vou falar dessas 20 lives de umas técnicas que eu passo para os meus alunos do método parceiro mestrado. E uma delas se chama flashcards. E é exatamente isso que você colocou. De você, por exemplo, treinar resposta e tempo-resposta. E às vezes, nesse treino de resposta e tempo-resposta, as pessoas que moram com você podem te auxiliar nisso, né? Elas são os teus árbitros nisso, seus juízes. Se você acertou, se não acertou, tá? Eu acho que vai ter uma live em uma dessas 20 lives da imersão que eu vou falar sobre essas técnicas que são super importantes para você se preparar para a tua etapa. A Cris colocou assim, ajuda também a treinar, falar em público. Isso, exatamente, né? Você falando com as pessoas. Eu dei um exemplo daqui, né, nessa situação, da tua preparação para a prova escrita, né, a prova de conhecimento específico. Mas o que a Cris colocou aqui, de te partilhar com as pessoas que moram com você, também te ajuda em falar em público, porque é possível que na tua seleção você tenha uma etapa que é a etapa de defesa do projeto ou de entrevista. Então, é legal também que você treine isso, a tua desenvoltura, a tua oratória, né, para que você consiga passar por essas etapas. A Rosana colocou assim, prof, no meu PS, né, no pronto-socorro, a primeira PS, eu falei pronto-socorro, a primeira etapa cansado, Ai. Gente, é porque eu conheço a Rosana. A Rosana foi minha aluna da graduação. E ela é da área de saúde. Então, ela botou PS, eu lembrei logo pronto-socorro. Ai. É o processo seletivo. No meu processo seletivo, a primeira etapa foi cancelada. E ainda eu vou precisar da proficiência em uma outra etapa da seleção. Isso você tem que ver em edital, né, Rosana? Se vai precisar ou não. Se precisar, uma outra coisa que você tem que observar, né, isso já deveria estar descrito em edital. Eu não sei por que não está, não vem alguma retificação, né? Fique ligada na página do programa. E uma outra coisa que você tem que observar também, Rosana, é sobre essa modalidade da prova de proficiência. Atualmente, as universidades elas estão fazendo provas de proficiência online. A gente teve da UFMG, que teve um dia de inscrição, encerrou rápido. Da UFERJ está aberta ainda, se não me engano. E aí você pode fazer essa proficiência antes do processo seletivo do seu mestrado acontecer. Mas, se o teu programa de mestrado, ele aceitar uma declaração de proficiência externa, tá?
É outra coisa que você tem que ver. A Michelle colocou assim: professor, fala um pouco sobre a etapa de entrevista. Beleza, Michelle. A gente vai ter uma live específica sobre entrevista, mas deixa eu relacionar a tua pergunta com o tema da live de hoje, que é controlar a ansiedade nas etapas da seleção. Uma das etapas da seleção onde você fica muito ansioso é a entrevista, tá? Então, assim, é a entrevista. Como que você vai controlar a ansiedade nessa etapa da entrevista? O que eu costumo sempre falar para os meus alunos é o seguinte: gente, a gente tem que saber conhecer o local em que a gente vai entrar. É aquela coisa. Se eu vou, por exemplo, eu, José Neto, eu dou aula na Universidade Federal do Piauí. E eu dou aula para os cursos de pedagogia e para os cursos de biologia. Para os cursos de pedagogia e biologia. E eu, José Neto, sempre ministro aula nas mesmas salas. Não lembro agora dos números de cabeça, mas sempre são nas mesmas salas. Então, eu já sei onde ficam as salas e tal. Quando termina um semestre e começa o outro semestre, que às vezes muda uma sala, muda o público, né? Porque às vezes entra ou pega uma disciplina nova, eu fico ansioso. Por quê? Porque mudou o espaço, o ambiente onde geralmente eu estou acostumado. Eu sei onde é o quadro, eu sei onde é o projetor, enfim. E muda, além desse ambiente, as pessoas com quem eu vou conviver durante aquele semestre. E às vezes muda a disciplina, que eu estou acostumado a trabalhar com uma, acaba às vezes pegando disciplina nova, relacionada, obviamente, com a minha área de trabalho, mas é uma disciplina nova. Então, quando a situação é nova, eu fico ansioso como professor, por mais que eu tenha meus 12, 13 anos de experiência de sala de aula em nível superior, beleza? Então, o que eu falo para os alunos? Conheçam o ambiente onde vocês vão entrar, conheçam as pessoas com quem vocês vão interagir. Então, uma das coisas que é muito importante para que você tente controlar a ansiedade para essa etapa importante que é a entrevista, é você saber, por exemplo, quem que vai estar na tua banca, quem que vai estar na minha banca, quem que vai fazer as perguntas para mim. Essa pessoa que vai fazer as perguntas para mim, essas pessoas, são legais? Ou então é aquele professor muito tradicional, né? Jumento batizado, como a gente fala, né? Um cavalo batizado, como a gente fala, né? É ignorante, enfim. Como é que é? Qual é o perfil dessas pessoas? Se eu conheço o perfil dessas pessoas antes, eu consigo preparar o meu espírito, né? Como a gente fala, vou preparar meu espírito para poder lidar com essa pessoa, com essas pessoas, com essa banca. Se eu sei as perguntas prováveis, né? Que vão me fazer... Então, eu já vou de antemão me preparando aí para dar essas respostas. Então, conheça essas pessoas, entenda, às vezes até o espaço. Às vezes a entrevista acontece sempre num auditório. Tente saber onde é o espaço dessa entrevista para que você vá se familiarizando, para que você controle a ansiedade nessa etapa específica da entrevista, tá? Mas sobre a entrevista a gente vai ter lives específicas nessa imersão. A Pri colocou, que dicas valiosas. Gente, me digam que horas já são. Eu não tenho relógio, já falei pra vocês, eu sou pobre. O único relógio que eu tenho é do celular e eu fico fazendo live com o celular, então eu não consigo ver, tá? Em apresentações de seminário, meu espelho sofre. Se apresentar no espelho, né? É legal. E hoje em dia, gente, vocês têm esse recurso que vocês estão aí na mão. Acho que a maioria de vocês está vendo a live pelo celular. Então, grava no celular, depois você assiste, né? E vê qual é o teu desempenho. Jeane, processo seletivo, Rosana, Ariel, vamos lá, você tem pergunta. Já são 17h35, gente, eu tenho que correr. Tenho que correr porque eu tenho um curso agora às 6, tá? Esqueci o nome dele, ele vai estar junto comigo já também. Lá. Beleza? Bom, o professor Atos colocou assim: qual tipo de contato com o professor da linha de pesquisa é interessante? Quais perguntas são legais fazer? Bom, qual tipo de contato? Sempre por e-mail, um contato oficial. Beleza, Atos? Já vi gente mandar direct para professor. Eu não recomendo mandar direct no Instagram para professor. Mande um e-mail, obviamente apresentando, dizendo quem você é. Sempre um contato o mais oficial possível, porque você não sabe. Aquele professor ele pode ser muito tradicional, ele pode achar invasivo você mandar um direct. Eu descobri o telefone do professor, vou mandar um WhatsApp para ele. Jamais. Descobrir o e-mail do professor, preferencialmente o e-mail profissional daquele professor, e aí sim, se você achar
a partir do seu bom senso, que cabe entrar em contato com esse professor através de um e-mail oficial. E sempre lembre, quem é que está aqui dos meus alunos? Para encerrar essa live, eu vou falar para vocês um mantra que tem dentro do curso. Eu e os alunos, e a gente fala isso. Quem está aqui lembra? As meninas. Bom, o mantra é: eu não escrevo para mim, eu não escrevo para os meus. Eu escrevo para o outro e o outro não me conhece. Eu não escrevo para mim, eu não escrevo para os meus. Eu escrevo para o outro e o outro não me conhece. Ok? Se todo mundo entendesse essa mensagem, seria muito importante, seria muito legal as formas de comunicação, né, que precisam ser estabelecidas entre as pessoas, especialmente nessa relação de orientando o futuro orientador, beleza? Então as meninas estão aí. No site do aniversário geralmente tem um e-mail, a Farma Maiara colocou, beleza? Geralmente tem mesmo, tá? A Isa Guimarães quer esse curso. Então, Isa, quem sabe, é provável que final de agosto ou início de setembro a gente tenha uma nova turma, tá bom? Mas vocês vão ficar... Eu vou avisar para vocês quando eu fechar datas da próxima turma. Beleza, gente? Lembre sempre do mantra. Eu não escrevo para mim, não escrevo para o outro. Para os meus. Eu não escrevo para mim, não escrevo para os meus. Eu escrevo para o outro. E o outro não me conhece. Tá? Beleza, gente? Não é indicado entrar em contato com o orientador, somente se for muito necessário. Olha, a Cris dando recado para vocês. A Cris é aluna do curso. Ela sabe o que está dizendo isso, né? Bom, aviso sim. Beleza? Aviso sim. Gente, é isso. Eu queria falar para vocês sobre esse ponto que é extremamente importante, como controlar essa ansiedade em cada etapa. E existem várias formas. Eu poderia passar aqui a tarde inteira conversando com vocês sobre diversas formas que você possa controlar a ansiedade, tá? Mas eu só tenho esse resumo aqui da live, né? Infelizmente. Mas é isso. Hoje eu queria focar nesse ponto para vocês, que é extremamente importante, que é a tua organização. Se você for uma pessoa organizada, você tende a ter menos ansiedade no processo, porque você conseguiu dar conta de que precisava ser dado em cada etapa do processo seletivo. E aí você vai para cada fase da seleção tranquilo, de coração leve, sabendo que você fez o que precisava ser feito, né? Sem o desespero de não ter feito uma coisa que era importante. Olha o meu exemplo lá, a primeira vez que eu tentei e não passei. Eu não li o livro Saber Ambiental, do Henrique Leff, que era leitura obrigatória. Aí o que acontece? No ano seguinte que eu passei, devorei o livro. Faz muitos anos que eu li esse livro. Eu ainda lembro muita coisa desse livro, mas eu deveria ter lido ele lá na primeira vez que eu fiz a seleção do mestrado, né? A Carolina. Outra coisa maravilhosa do curso, o professor não demora a responder os e-mails. Né? A Carolina sabe disso. Responde os e-mails, tem o nosso grupo no Telegram, não é isso? A Pri colocou, não escrevo para mim, não escrevo para os meus. Para os meus, eu escrevo para o outro e os outros não me conhecem, exatamente. Não deu para entender a parte de ter contato com o professor, o som estava cortando. Lorena, o seu contato com o professor é só se você achar que é extremamente necessário ter, tá? Eu nunca recomendo de cara você entrar em contato com o professor. Se você acha que pode, o contato tem que ser por meio de um e-mail oficial desse professor, tá bom? Contato sempre mais oficial possível que você conseguir. Ok? Gente, é isso. Eu vou ter que ir agora, porque daqui a pouco tem uma Jordana, #MestraMPM. Beleza, gente? Vou ter que ir agora, mas amanhã a gente volta para mais uma live aqui do método. Eu acho que eu estou no curso, na imersão. E amanhã vai ser às 18 horas. Amanhã a gente volta para o nosso horário normal, que é às 18 horas. Beleza? Às 18 horas. E lembrando o seguinte, se você ainda não está no meu grupo do Telegram, no meu canal do Telegram, quando acabar aqui a live, você vai no meu perfil, você clica lá, tá? E já entra, porque eu sempre vou estar ali mandando um áudiozinho,
um editalzinho legal para você, uma material bacana. Então, não esquece, entra no Telegram para você ter acesso a informações que eu acabo não postando no meu feed e às vezes eu não consigo entrar no chat todos os dias, tá? Mas eu sempre deixo alguma coisinha lá no canal do Telegram. Então entra, é muito importante que você esteja lá junto comigo. Certo, gente? Brigadão, gente. Tchau, tchau. Bom, Luan tá aí. Luan. Acabei de ver Luan Brandão. Luan Brandão é meu orientado de mestrado, tá? A oportunidade dele falar mal de mim vai ser agora. Isso. Acho que a Daniela respondeu a pergunta do Alex, né? Seguinte, o que eu vou falar mais? Acho que eu falei tudo, já estou me estendendo demais. Mas é isso, gente. Amanhã a gente volta a live no horário normal da imersão, que é às 18 horas. Eu espero você para mais um tema sobre o universo das seleções de mestrado. Beleza? Lembrei o que eu ia falar. Esqueci. Quem se inscreveu no CONENSI, que é o Congresso Nacional Online de Ensino Científico, a minha palestra vai ser agora às 18 horas, beleza? Quem se inscreveu no Conexão Consciência, que é o congresso da Universidade Estadual do Ceará, o meu curso começa às 18 horas, tá bom? Professor, mas você está em 2 eventos no mesmo dia, no mesmo horário? Sim. É bipartição. Eu consegui esse feito de me dividir em 2 e estar em 2 eventos ao mesmo tempo, tá? Depois você vai entender. Beleza? Amanhã eu falo como que eu fiz essa mágica de estar em 2 eventos ao mesmo tempo. Mas a gente se encontra para quem está no Conensi e para quem está no Conexão Consciência agora às 18 horas. Tchau, tchau, gente. E até mais.